Olá, amado, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje mais um estudo bíblico, onde eu creio que vai edificar a minha e a sua fé na Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E ao final desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse estudo bíblico, amém? E o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso estudo bíblico de hoje, é a interpretação bíblica, uma possível interpretação, amados, sobre dar a outra face. E nós temos esse evento registrado na Palavra de Deus e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha interpretação bíblica acerca desse assunto. E eu creio que vai ser uma bênção. E se você pensa diferente, deixa nos comentários o seu entendimento e outra visão, um outro possível entendimento acerca desse assunto. Amém? Então vamos ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. O que significa dar a outra face? O texto que nós vamos utilizar como base para esse ensino se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, no versículos 38 e 39, que diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, ou seja, a esquerda. Amém? Glórias a Deus. Esta é a passagem bíblica, onde nós vamos utilizar como base para o nosso ensino. E o que eu entendo aqui, amados? Primeiramente, o Senhor Jesus, ele estava respondendo, trazendo uma luz e um entendimento acerca da lei ao qual eles estavam ali vivendo. Tanto que ele diz aqui, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Assim era a forma que eles viviam naquele momento, na sociedade em questão. E nos demais versículos você vai perceber isso, que Jesus ele traz uma passagem que estava registrada na lei e ele traz a visão, o entendimento dele, como eles deveriam viver a partir daquele momento em relação àquelas leis que ele estava citando. E aqui Jesus ele cita esse momento, essa lei, ele cita do olho por olho e dente por dente. Ou seja, era uma lei muito branda, aonde da mesma maneira que o indivíduo ele fosse ferido, ele tinha o direito de ferir a outra pessoa ou se vingar da outra pessoa. Amém? E o que eu entendo, amados, acerca desta mensagem aqui, desta passagem? Que quando você busca em alguns estudos, você procurar entender, se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar isso. Como que era, no Antigo Testamento, como que era a cultura dos judeus? A cultura ao qual eles viviam ali em sociedade. E eu encontrei algo interessante, que vai dizer que quando eles viviam em sociedade, se alguma pessoa ferisse a outra pessoa violentamente, a pessoa ferida, ela tinha o direito de ser ressarcida mediante a agressão. E haviam valores estipulados acerca dessa violência. Então, a parte que foi danosa, a parte que foi prejudicada, ela tinha um direito, pela lei, dentro dessa visão, dessa cultura, que ela tinha um direito de ser ressarcida financeiramente caso houvesse alguma agressão física contra a sua vida. E eu achei interessante isso. Então, haviam valores. Então, se a pessoa que ofendesse ali, no insulto, ela machucasse a outra pessoa, haveria, então, essa condição. A parte danosa, a parte que sofreu agressão física, teria direito de ser ressarcida por um determinado valor. E isso eu encontrei em alguns estudos que trazem esse entendimento acerca da cultura no Antigo Testamento. E quando Jesus se referiu a esse versículo,
Eu entendo, né, e eu creio que alguns entendem assim também, que Jesus ele não estava se referindo aqui à violência física, mas sim ao insulto que a pessoa ela estaria recebendo. Se você analisar aqui, vai dizer que se você for ferido na face direita, a pessoa para ser ferida na face direita, a pessoa que está ferindo, ela teria que utilizar a sua mão esquerda. Porque se ela utilizasse a sua mão direita, ela ia ferir não com a palma da mão, mas sim com as costas das mãos. E se ela estivesse usando a sua mão direita e ferisse com as costas das mãos, significa que ela não estava agredindo para machucar a pessoa, mas sim para insultar, para envergonhar a pessoa. E essa era a forma que eles utilizavam para envergonhar publicamente a outra parte que estaria sofrendo a agressão. Então, nesse sentido, a agressão aqui, a pessoa, e como a maioria dos judeus utilizam a mão direita para fazer suas tarefas, e até mesmo, né, em muitos países, a mão direita é a mais utilizada. Então, aqui nesse sentido, a pessoa estaria usando as costas da mão direita para poder ferir na face, para poder insultar a outra pessoa. Então, ela daria com as costas das mãos para insultar, e não para machucar, para brigar. E a outra parte, ela tinha o direito de fazer uma escolha, de receber aquele insulto ou não, ou se vingar, ou agir da mesma maneira diante daquele insulto. Então, partindo desse entendimento do que era praticado na cultura, eu entendo aqui que o Senhor Jesus ele não estava se referindo a um ato de violência, mas sim a um ato de insulto, de ofensa. E que a pessoa que estava sofrendo aqui esse insulto, essa ofensa, ela fazia a escolha de não aceitar, de não deixar com que aquela ofensa entrasse no seu coração. Ou seja, ela não responder da mesma forma, pagando o mal com o mal. Ou seja, ela foi insultada, então ela ia insultar também. Amém? E ela foi ofendida e ela ia ofender também. Então ela não era para ela receber esta ofensa, e partindo do princípio que se ela não recebesse essa ofensa, ela estaria, na verdade, pagando o mal com o bem. E isso, amados, está assim em harmonia com outras passagens, porque a Bíblia, ela explica a si mesma. Você não pode só pegar um versículo bíblico e esquecer dos outros ensinos, porque existe uma harmonia entre os ensinos. E é poderoso isso que eu estou falando para os amados irmãos, porque quando nós vamos aqui, amados, aqui na carta aos Romanos, olha só que interessante, e aqui eu acho poderoso, porque aqui vai dizer, olha só, em Romanos 12, versículos dos 17 ao 19, diz assim: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 17 a 19. Ou seja, a pessoa que está sendo ofendida, insultada, ela simplesmente não responder na mesma altura. E sim ela procurar naquele momento não partir para a violência ou buscar viver aquela violência, mas sim ela buscar viver em harmonia, buscar a harmonia, apaziguar a situação e entregar nas mãos do Senhor. Porque o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor está vendo todas as coisas. E eu acho isso aqui, esse ensino poderoso, e eu entendo assim, que a parte ali que Jesus estava ensinando não tem nada a ver com o ato de violência física, de você receber a violência física e não fazer nada. Eu entendo que Jesus estava falando sobre ser insultado, ser envergonhado e ser ofendido. E então, nessa questão, você apresentar essa situação nas mãos de Deus, procurar não receber aquela ofensa e pagar. E não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Então, esse é o meu entendimento. E se
E trazendo também para os nossos dias, nós vivemos numa sociedade onde também existem leis, porque são as leis que nós vivemos, e que garante, e todos nós temos direito em relação a essa questão, em questão de defesa, em questão de não ser prejudicado. Então existem as leis também da nossa sociedade, leis que nós vivemos em harmonia, e nós temos que levar em conta isso também. Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades, e toda autoridade é constituída por Deus. Então, em alguns momentos, em algumas questões, nós temos que seguir também essa questão das leis que nós vivemos, ao qual nós vivemos em sociedade e vivemos todos em harmonia. Amém? Então, existem leis para a legítima defesa e, enfim, vários outros quesitos nesse sentido, e que também nós temos direitos, mesmo sendo cristão, todos nós temos direito, como os indivíduos de uma sociedade, e nós temos que levar em questão isso. Então, a pessoa que está sendo agredida, a pessoa que está sendo uma questão, um ato de violência física, a pessoa tem aí os seus direitos mediante a nossa lei. Né? E todos os países têm a sua lei, e nós temos que respeitar também essas leis. Né? E a própria palavra de Deus nos ensina isso. Então, a partir de um princípio espiritual, eu entendo que Jesus estava falando sobre ser insultado, não de violência física. Até porque, como eu falei para os irmãos na tradição judaica lá, né, na cultura judaica, na verdade, eles tinham, se a pessoa fosse ali prejudicada, então ela ia receber ali um valor, né, pelo dano. Então, se for nesse sentido, Jesus estava dizendo para a pessoa, se a pessoa fosse ali, vamos dizer, machucada ali, levada ali, né, oferecendo a outra face, ela estaria se beneficiando de um valor, né, nesse sentido. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Amém, amados? Eu creio que Jesus estava ensinando o princípio de não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, nessa questão, porque você tem que avaliar a situação, e eu entendo que nessa situação aqui Jesus está falando sobre isso, de não receber a ofensa, de não receber o insulto, pagando da mesma forma, você se vingar. É isso que eu entendo mediante esse ensino. Amém? Glórias a Deus. Foi até aqui, amados. Se você entende diferente, se você gostou desse ensino, deixe o seu comentário para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo. Peço perdão pelos barulhos, pelos ruídos, mas aqui neste momento, né, onde eu estou, às vezes vai sair um pouco de barulho, um pouco de ruído, mas creia que o importante é que nós estamos aprendendo na palavra de Deus e estamos sendo edificados por esse ensino. Amém? Então, Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo. E não deixa de deixar o seu like, amados, para nos ajudar, de se inscrever no canal, para nos ajudar, para nos incentivar a fazer outros vídeos para a honra e para a glória de Deus. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Fica na paz de Cristo e eu te vejo no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.